Meu nome é Angela Williams, e nunca, em meus sonhos mais loucos, pensei que escreveria isso. Mas depois do que aconteceu comigo, percebo que não tenho outra escolha. Sou mãe solteira de 2 filhos, vivo no Quênia e trabalho incansavelmente para sustentar os meus filhos e evitar que as nossas vidas desmoronem. Cada dia era uma luta, mas continuei, até 15 de fevereiro de 2025, quando tudo mudou para sempre. Naquela noite, enquanto eu voltava do trabalho para casa, ocorreu um acidente horrível. Segundo os médicos, estive morto precisamente durante 6 minutos e 48 segundos. Mas durante esses momentos fugazes, vi algo que alterou minha alma. Fui levado para além deste mundo, para um lugar onde o tempo e o espaço não importavam mais. E o que Jesus me revelou ali, sobre a pobreza, sobre as lutas ocultas dos brancos, sobre a verdade que muitas vezes não conseguimos ver, abalou-me profundamente. Não posso ficar em silêncio. Aquele dia começou como qualquer outro. Minha vida foi consumida por longos turnos e responsabilidades intermináveis. Desde que meu marido nos abandonou, há 2 anos, eu tinha assumido 2 empregos apenas para manter a comida na mesa e um teto sobre nossas cabeças. Não foi fácil, mas me recusei a desistir. Quando meu turno no hospital terminou naquela noite, eu estava completamente exausto. Meus pés doíam de ficar em pé o dia todo, minha mente fervilhava de preocupações com contas não pagas e eu ainda tinha algumas coisas a fazer. Não havia espaço para descanso, não quando 2 pequeninos dependiam de mim. Por volta das 20h30, entrei em meu carro pequeno e cerrado, pronto para voltar para casa. As ruas de Nairobi ainda estavam cheias de movimento, a cidade pulsando sob o brilho das luzes da rua. A chuva havia caído mais cedo, deixando o pavimento escorregadio e reflexivo. Enquanto dirigia, minha mente vagava, compras, mensalidades escolares, as dificuldades recentes do meu filho nas aulas. Eu estava tão perdido em pensamentos que mal notei o outro carro vindo em minha direção. Então, num instante, meu mundo desabou. Um estrondo ensurdecedor. Meu corpo estremeceu violentamente. Uma dor lancinante explodiu em meu peito, depois nada. A escuridão me engoliu inteira. No momento seguinte, eu não estava mais dentro do meu corpo. Eu pairei sobre os destroços, olhando para mim mesmo caído sobre o volante, com sangue escorrendo pela minha testa. As pessoas correram em direção ao carro. Sirenes soavam ao longe, ficando mais altas a cada segundo. Eu deveria ter sentido medo. Eu deveria ter entrado em pânico. Mas em vez disso, uma paz inexplicável tomou conta de mim. Uma luz suave me envolveu, silenciando o caos abaixo. Eu me sentia leve, como se mãos invisíveis me erguessem suavemente para cima. Então eu vi o túnel de luz. Não era como nenhuma luz que eu já conheci. Não foi duro ou ofuscante, estava vivo, pulsando com calor, irradiando uma paz indescritível. Senti-me atraído por isso e não resisti. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que deveria ir para lá. No momento em que entrei na luz, o mundo atrás de mim desapareceu completamente. Os sons, a dor, o medo desapareceram. Em vez disso, fiquei em um vasto espaço cheio de brilho dourado. O próprio ar parecia vibrar com vida. Cada respiração que respirava estava saturada de um amor tão profundo que chorei. E então, eu não estava mais sozinho. À minha direita, uma figura surgiu. A princípio, não consegui ver seu rosto, sua presença irradiava uma luz tão brilhante que era quase ofuscante. Mas quando ele falou, minha alma estremeceu. Angela, chamou a voz, profunda e poderosa, mas transbordando de amor. Venha até mim. Eu soube imediatamente. Foi Jesus. Mesmo antes de ver seu rosto, eu o reconheci, não com os olhos, mas com a alma. Sua presença era avassaladora, imponente, mas terna, forte, mas cheia de infinita bondade. Quando ele se aproximou, finalmente o vi. Seus olhos continham profundezas que eu não conseguia compreender, cheios de tristeza e amor além da compreensão humana. Minha filha, ele disse gentilmente, você foi trazida aqui com um propósito. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto caí de joelhos, dominado pela santidade de sua presença. Mas ele estendeu a mão, levantando-me com um toque que apagou todo fardo, toda a dor que eu já havia carregado. Então ele começou a andar e eu o segui. Não estávamos andando em terreno sólido, parecia que estávamos deslizando sobre a própria essência da luz. No entanto, apesar do silêncio, eu conseguia ouvi-lo, não com os ouvidos, mas com a alma. Você tem perguntas, disse ele. Encontrei minha voz, embora ela tremesse. Sim, senhor. Porque estou aqui. Porque isso aconteceu comigo. Jesus parou e olhou para mim, sua expressão gentil, mas séria. Porque você foi escolhido para testemunhar o que está por vir, disse ele, e para contar ao meu povo o que você vê. À medida que avançávamos, a luz ao nosso redor mudou.
Não era mais apenas um brilho, tornou-se algo mais. Visões. Cenas se desenrolaram diante dos meus olhos. Vi cidades, Nova York, Londres, Nairobi, Tóquio, cheias de vida. Mas algo estava errado. Em meio aos arranha-céus, aos carros luxuosos e à riqueza extravagante, as pessoas pareciam vazias. Seus rostos estavam vazios, seus olhos sem luz. Eles tinham tudo o que o mundo prometeu que traria felicidade, mas estavam morrendo de fome. Virei-me para Jesus, confuso. Porque eles são assim. Eles estão famintos espiritualmente, respondeu ele. Eles receberam todo conforto material, mas suas almas permanecem vazias. Então notei algo ainda mais surpreendente. Muitas dessas pessoas, talvez a maioria, eram brancas. Hesitei, lutando para entender. Senhor, sempre pensei que a pobreza era principalmente um fardo para as pessoas de cor. Jesus balançou a cabeça solenemente. A pior pobreza não é do corpo, mas da alma, disse ele. E não conhece raça. Essas pessoas não sofrem por falta de comida ou abrigo, mas por uma fome mais profunda, que nem sequer reconhecem. Olhei mais de perto. As famílias sentavam-se em mesas de jantar luxuosas, mas ninguém falava. Pais e filhos estavam colados aos seus dispositivos, perdidos nos seus próprios mundos. Suas casas eram grandes, suas vidas aparentemente perfeitas, mas o medo e a ansiedade espreitavam sob a superfície. Eles se esqueceram de mim, disse Jesus. Eles perseguem riqueza, status, conforto. Mas nada disso jamais os preencherá. Eu vi mais. Salas de reuniões cheias de homens de terno, rostos tensos de estresse. Casais dormindo em camas separadas, isolados na solidão. Adolescentes navegando incessantemente em seus telefones, desesperados por algo que os fizesse sentir-se vivos. Voltei-me para Jesus, meu coração doendo. Senhor, por que eles estão tão perdidos? Porque eles foram enganados, respondeu ele. O inimigo os cegou, sussurrando mentiras de que dinheiro, poder e sucesso lhes trarão paz. Mas sem mim, eles sempre permanecerão vazios. Então, quando pensei ter visto tudo, Jesus me mostrou algo ainda mais chocante. Vi igrejas cheias de pessoas, suas vozes se elevando em oração, mas algo parecia errado. Sua adoração carecia de calor, suas palavras eram vazias, ditas por hábito e não por devoção. A fé tornou-se um ritual, uma rotina desprovida de conexão real. Eles seguiram os movimentos, mas perderam o significado. Eles não me conhecem, disse Jesus, com a voz cheia de tristeza. Eles sabem sobre mim, mas não me conhecem de verdade. Ele se aproximou, sua presença irradiando autoridade e compaixão. Colocando uma mão firme, mas gentil em meu ombro, ele olhou nos meus olhos. Diga a eles, ele insistiu. Diga-lhes para me procurarem, não o mundo. Diga-lhes que a verdadeira abundância não vem de riqueza, posse ou status, ela vem de mim. Senti o peso de suas palavras penetrar profundamente em meu espírito. Eu balancei a cabeça. Sim, Senhor. Assim que falei, o mundo ao meu redor começou a desaparecer. A última coisa que vi foi seu rosto, radiante de luz divina, antes de tudo desaparecer na escuridão. Estávamos caminhando, embora não em terreno sólido. Era como se estivesse se movendo pelo ar, sem peso, cercado por um brilho etéreo. Sua presença era avassaladora, mas me encheu de paz. Ainda assim, senti que o que estava por vir não seria fácil de testemunhar. Você verá coisas que irão perturbá-lo, disse Jesus, seu olhar me penetrando como se pudesse ver as profundezas da minha alma. Mas não tenha medo. O que eu lhe mostrar não será fácil de aceitar, mas você deve falar sobre isso. O tempo não parecia fluir como na terra. Momentos esticados, mas ao mesmo tempo pareciam fugazes. De repente, a atmosfera mudou. A luz diminuiu, o ar ficou mais frio e um peso invisível pressionou-me sobre mim. Uma presença, pesada, opressiva, preencheu o espaço ao nosso redor. Percebendo meu desconforto, Jesus apertou ainda mais minha mão. Não tenha medo, ele me assegurou. Eu estou com você. Então, as visões começaram. A primeira imagem era de uma cidade vasta e movimentada. Poderia ter sido em qualquer lugar, Nova York, Londres, Nairobi, familiar, mas estranhamente distante. As pessoas se moviam em todas as direções, cumprindo suas rotinas diárias, mas algo estava errado. Observei atentamente e percebi. Estava em seus rostos, a exaustão, o vazio. Seus olhos não tinham luz, suas expressões eram monótonas. Entre eles estavam os ricos, saindo das lojas sofisticadas, vestidos com trajes caros. Outros estavam sentados nas calçadas, com as mãos estendidas, desesperados por ajuda. A divisão entre eles era impressionante, mas ninguém a reconheceu.
Há mais nisso do que você vê na superfície, disse Jesus. Eu me virei para ele. Vejo sofrimento, admiti. Mas eu não entendo completamente. Ele ergueu a mão e, num instante, minha visão ficou mais nítida. Eu não via mais apenas suas aparências externas, eu via seus espíritos. Os ricos, embora adornados com roupas finas, estavam murchos por dentro, suas almas sombrias e vazias. Enquanto isso, alguns dos pobres, apesar das roupas esfarrapadas e da fome, carregavam uma luz interior radiante. O mundo mede a riqueza pelas posses, explicou Jesus. Mas eu vejo o coração. Então, a visão mudou novamente. O que vi a seguir me chocou. As famílias brancas formavam longas filas de comida, crianças com olhos vazios agarradas aos pais. Comunidades inteiras de pessoas brancas estavam lutando, vivendo em bairros em ruínas, mal conseguindo sobreviver dia após dia. Isso me perturbou. Sempre associei a pobreza às comunidades negras e pardas, mas aqui o sofrimento não conhecia fronteiras raciais. Por que eles estão lutando assim? Perguntei. Os olhos de Jesus se encheram de tristeza. Porque construíram as suas vidas na areia em vez de na rocha. Depositaram a sua confiança nos sistemas mundiais, acreditando que o dinheiro, o poder e o sucesso os sustentariam. Mas o inimigo enganou-os. Ele convenceu-os de que riqueza é igual a segurança. E agora, à medida que esses sistemas entram em colapso, como certamente irão acontecer, ficam sem nada. A cena mudou novamente. Vi famílias brancas amontoadas em casas escuras e frias. Eles tinham comida na mesa, mas não tinham paz. Eles tinham empregos, mas suas almas estavam cansadas. Eles estavam sobrevivendo, mas espiritualmente estavam morrendo de fome. Vi igrejas cheias de congregações brancas, cantando canções de adoração, levantando as mãos, mas os seus corações estavam longe de Deus. A fé deles tornou-se mecânica, mais uma performance do que um relacionamento. Eles se esqueceram de mim, disse Jesus. Eles buscam conforto no mundo em vez de na minha presença. É por isso que sofrem. Então, ele puxou ainda mais o véu, revelando a verdade mais profunda. A pobreza não era apenas uma questão de dinheiro. Tratava-se da perda da identidade espiritual. Vi como o inimigo funcionava de maneira diferente em lugares diferentes. Em algumas nações, a pobreza surgiu através da corrupção e da opressão, líderes acumulando riqueza enquanto o seu povo sofria. Mas nas comunidades brancas, a pobreza criou raízes de uma forma mais insidiosa, através do vazio espiritual. O inimigo molda seus enganos, continua Jesus. Em algumas regiões, ele cria pobreza através da injustiça. Em outras, ele a cria através da cegueira, convencendo as pessoas de que o sucesso preencherá o vazio em seus corações. A visão se desdobrou ainda mais. Observei como os homens trabalhavam incessantemente em seus empregos, na esperança de sustentar suas famílias, mas no final do dia se sentiam vazios. Vi mães construindo meticulosamente casas perfeitas, mas ainda atormentadas pela insatisfação. Eles perseguem a riqueza material, confundindo-a com a verdadeira abundância, disse Jesus. Eles acreditam que o dinheiro trará a paz. Mas a paz só vem através de mim. Então, eu vi a igreja. Os pastores estavam no púlpito, pregando a prosperidade, dizendo às suas congregações que a bênção de Deus era medida pelo sucesso financeiro. As pessoas agarraram-se a estas mensagens, esperando que a riqueza lhes trouxesse realização, mas as suas almas permaneceram estéreis. Eles entendem mal a minha bênção, disse Jesus. Bênção não é dinheiro. A verdadeira bênção é paz no coração, força no espírito e uma conexão profunda comigo. Outra revelação me ocorreu enquanto Jesus continuava falando. O inimigo transformou o sucesso em uma armadilha. Quanto mais as pessoas alcançavam, mais ansiavam por algo mais, mas não conseguiam encontrá-lo. O homem rico vai embora triste, disse Jesus, porque seu coração se apega ao mundo em vez de a mim. Depois, ele mostrou-me a raiz da razão pela qual as comunidades brancas enfrentavam agora esta pobreza oculta. Durante gerações, eles construíram as suas vidas sobre a ilusão de segurança, disse Jesus. Eles acreditavam que o trabalho árduo, a educação e a influência os protegeriam das adversidades. Mas os sistemas em que confiavam estão desmoronando. A visão mudou novamente. Vi famílias reunidas em torno das telas de televisão, com os rostos marcados pela preocupação enquanto assistiam às notícias sobre bancos falidos, aumento da criminalidade e agitação política. O medo tomou conta deles quando perceberam que a estabilidade em que confiavam estava se esvaindo. Eles depositaram a sua fé nos governos em vez de em mim, disse Jesus. Eles confiaram nos mercados financeiros e não na minha provisão. Eles seguiram a sabedoria humana em vez da minha palavra. Suas palavras ecoaram em minha alma. O mundo os enganou, oferecendo segurança onde não havia nenhuma. E agora,
À medida que os seus alicerces rachavam, eles ficavam à procura de algo real, algo que só Jesus poderia proporcionar. E então, a visão desapareceu. Vi pessoas agarradas desesperadamente aos seus bens, como se a própria vida dependesse delas. Os pais protegiam os filhos, com os olhos cheios de medo, mas nenhuma quantidade de riqueza ou sucesso mundano poderia protegê-los da crescente turbulência ao seu redor. Eles são espiritualmente cegos, disse Jesus, com voz suave, mas firme. Eles veem o mundo desmoronando sob seus pés, mas não sabem para onde se virar. Diga-lhes que venham até mim. Eu sou o único alicerce que não pode ser abalado. Uma profunda tristeza encheu sua voz enquanto ele continuava. O inimigo os acalmou até a cegueira com conforto. Agora que seu conforto está desaparecendo, eles devem escolher: confiarão em mim ou no mundo. Olhei novamente e vi famílias brancas angustiadas, clamando por respostas. Alguns ficaram paralisados de medo, incapazes de compreender o que estava acontecendo, enquanto outros, desesperados e cansados, caíram de joelhos, voltando-se para Jesus pela primeira vez em anos. Aqueles que vêm a mim encontrarão paz, disse Jesus. Mas aqueles que continuarem a confiar no mundo estarão perdidos. Então ele me mostrou algo que me perturbou profundamente: a forma como a riqueza e o sucesso se tornaram uma armadilha, especialmente nas comunidades brancas. Vi bairros cheios de belas casas, seus gramados imaculados e suas calçadas repletas de carros luxuosos. Os seus filhos frequentavam as escolas mais prestigiadas e as suas contas bancárias estavam cheias. Do lado de fora, eles pareciam ter tudo. Mas quando olhei além da superfície, vi uma realidade diferente. Dentro daquelas grandes casas não havia paz. Maridos e mulheres sentaram-se à mesa de jantar em silêncio, com os corações distantes um do outro. Seus olhos estavam vazios, suas conversas eram vazias. Seus filhos estavam cercados por brinquedos caros e entretenimento sem fim, mas suas almas estavam famintas por algo mais. Eles confundiram conforto com paz, disse Jesus. Eles acreditam que acumular mais irá satisfazer o vazio dentro deles, mas a alma não pode ser alimentada por coisas materiais. Então ele me mostrou como o sucesso se tornou uma prisão. Vi homens acorrentados às suas carreiras, trabalhando incansavelmente, buscando incessantemente promoções e reconhecimento. Exaustos e oprimidos, eles se convenceram de que se conseguissem subir um pouco mais alto, a felicidade os seguiria. Vi mulheres consumidas pelas aparências, selecionando cuidadosamente suas casas e imagens para as redes sociais. Eles sorriram para a câmara, apresentando ao mundo uma vida perfeita. Mas no momento em que a lente se desviou, seus rostos caíram, expondo a profunda tristeza que carregavam dentro de si. Eles estão perseguindo uma ilusão, disse Jesus. O inimigo os enganou fazendo-os acreditar que o sucesso lhes trará alegria. Mas quanto mais ganham, mais perdem. Mesmo nas igrejas, vi pessoas agindo de acordo. Alguns compareceram por status, outros por conexões sociais. Suas orações eram vazias, sua adoração era mecânica. Seus corações estão longe de mim, disse Jesus, com evidente tristeza. Eles aprenderam a confiar em suas próprias forças, em suas próprias conquistas, em vez de confiar em mim. Jesus então me mostrou como a busca incansável pelo sucesso estava destruindo famílias. Vi um jovem sentado sozinho em seu carro depois do trabalho, com o rosto enterrado nas mãos. Seu trabalho era bem remunerado, sua casa era linda, mas ele se sentia completamente vazio. O peso da expectativa o esmagou e ele sussurrou em meio às lágrimas: "Isso é tudo que existe." Então Jesus me mostrou outro perigo: o orgulho que acompanha o sucesso. Vi indivíduos ricos desprezando aqueles que tinham menos, acreditando que suas posses os tornavam superiores. Seus corações esfriaram, endurecidos pela ilusão de que a riqueza definia seu valor. Eles ganharam o mundo, disse Jesus, mas perderam as suas almas. Então Jesus me mostrou como esse engano estava se espalhando. As redes sociais, a publicidade e a cultura moderna reforçaram a mentira de que sucesso é igual a felicidade. No entanto, por mais que as pessoas conseguissem, o vazio permanecia por preencher. Eles estão famintos espiritualmente, disse Jesus, e nem sequer percebem isso. A visão mudou e vi outra tragédia: a crescente divisão entre raças. O inimigo usou a raça como uma ferramenta para semear o ódio e a separação, isolando as comunidades brancas das comunidades negras e pardas, alimentando o medo, o ressentimento e a incompreensão. Jesus me levou a uma cidade onde famílias brancas e negras viviam lado a lado, mas permaneciam estranhas umas às outras. Vi pais brancos afastando seus filhos dos playgrounds quando as crianças negras chegaram. Vi crianças negras sendo excluídas de festas de aniversário e reuniões de bairro. Eles permitiram que o inimigo os dividisse, disse Jesus. Mas no meu reino não há divisão. Mesmo dentro da igreja, vi a mesma separação. As congregações negras e brancas adoravam nos mesmos bairros, mas permaneciam separadas, como se pertencessem a mundos diferentes.
O inimigo prospera na divisão, disse Jesus. Enquanto o meu povo estiver dividido, permanecerá fraco. A amargura criou raízes, transmitida através de gerações. Vi a dor causada pelo racismo, pela injustiça e pela desigualdade, feridas que nunca foram verdadeiramente curadas. Em vez de buscarem a unidade, as pessoas mantiveram o ressentimento. O perdão é a chave, disse Jesus. Não porque a injustiça deva ser ignorada, mas porque a amargura envenena a alma. Vi como a falta de perdão endureceu os corações. As comunidades brancas agarraram-se ao orgulho, enquanto as comunidades negras agarraram-se à raiva e à desconfiança. O que começou como uma questão social tornou-se uma batalha espiritual. Eles esqueceram que são todos meus filhos, disse Jesus. A verdadeira unidade não pode ser alcançada através da política ou de programas. Só pode acontecer através de mim. Então Jesus me deu um vislumbre do que poderia ser, um futuro onde a unidade fosse restaurada. Vi famílias brancas e negras rezando juntas, compartilhando refeições, apoiando-se mutuamente. As igrejas abriram as suas portas a todos, os seus muros já não dividiam as pessoas por raça. O amor e a compreensão substituíram o medo e a suspeita, e a escuridão da divisão desapareceu. Isso é o que o inimigo mais teme, disse Jesus. Quando meu povo se unir, eles serão imparáveis. Mas sua expressão ficou séria. O inimigo não desistirá facilmente, alertou. De repente, a visão mudou. O caos encheu as ruas. Vi protestos, violência e medo tomando conta de cidades inteiras. As pessoas lutaram por comida, abrigo e segurança. Os governos lutaram para manter o controle, introduzindo identificação digital, economias sem dinheiro e regulamentações centralizadas. Eles prometeram paz, mas era mentira. É assim que o inimigo trará o alvo, disse Jesus. Primeiro pelo medo, depois pelo controle. Desesperadas por estabilidade, as pessoas abraçaram estes novos sistemas, sem saberem que estavam a renunciar à sua liberdade. Aqueles que resistiram foram excluídos, incapazes de comprar alimentos, ter acesso a cuidados de saúde ou sustentar as suas famílias. A fé será testada, disse Jesus. Muitos cairão, mas aqueles que permanecerem firmes serão protegidos. Então ele me mostrou um pequeno grupo de crentes, cuja fé formava um círculo de luz na escuridão circundante. Embora o mundo desmoronasse ao seu redor, eles permaneceram inabaláveis. A fé, disse Jesus, é a única saída. Vi pessoas abandonando o medo, optando por confiar completamente em Jesus. Eles não tinham riqueza nem segurança em termos mundanos, mas estavam cheios de paz. E mesmo quando tudo mais falhou, Jesus providenciou para eles curas milagrosas, multiplicação de alimentos, proteção divina. Os sistemas deste mundo cairão, disse Jesus, mas o meu reino permanecerá. Olhando para aqueles que entregaram tudo a ele, vi a paz irradiando de seus rostos. Eles encontraram o único fundamento que não poderia ser abalado. Diga-lhes, disse Jesus. Diga-lhes que construam suas vidas em mim, não no dinheiro, não nos governos, não no sucesso. A fé é o único alicerce que durará. Então, numa visão final, ele me mostrou a condição espiritual tanto dos pobres quanto dos ricos. Vi moradores de rua enrolados em cobertores, com as mãos tremendo de frio. No entanto, apesar do sofrimento, as suas almas brilhavam com uma paz tranquila. Eles não tinham nada, mas dependiam completamente de Jesus. Eles são pobres aos olhos do mundo, disse Jesus, mas ricos em espírito. Então vi os ricos em suas grandes casas, cercados pela abundância, mas famintos por dentro. Suas mesas estavam cheias, mas seus corações estavam vazios. Eles têm tudo, disse Jesus, mas estão famintos por mim.